pastor auxiliar na IPI de Serranópolis. Eu costumo dizer que de Serranópolis para o fim do mundo falta só 5 passos. Conheço muita gente aqui, essa é a igreja que me acolheu quando eu vim para a Igreja Presbiteriana Independente. Fiquei aqui muitos anos, nessa igreja o Senhor me ensinou a amá-lo, o Senhor me corrigiu, o Senhor me tratou, e é muito bom rever pessoas amadas e queridas. Não vou poder abraçar todos, porque eu não vou ficar até o final do culto, porque eu preciso ir lá para Anápolis daqui a pouco. Mas é muito bom rever muita gente e é bom conhecer parte nova do povo de Deus. Quero já agradecer ao pastor César, pela liberdade de apresentar esse projeto. Eu gostaria que alguém colocasse ali. Eu vou falar sobre o movimento. Obrigada. Esse é meu esposo, para quem não conhece. Eu vou falar sobre o Movimento Nacional de Oração. E pode passar para o próximo, por favor? E eu quero ler esse texto. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como responder à minha queixa. É o texto de Abacuque 2:1. O Movimento Nacional de Oração, como o próprio nome diz, é um movimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que visa despertar na nossa igreja, como denominação, o amor, a paixão e o voltar à oração enquanto igreja. Pode passar, meu irmão? Enquanto igreja, a estrutura é ligada à Igreja Presbiteriana Independente. Temos aí os coordenadores em cada um dos presbitérios. Nós já estamos com mais ou menos 4.000 intercessores pela nação brasileira, nas IPIs. E aí temos aí o coordenador geral, daqui a pouco vocês vão ver a foto dele. Temos representantes do Movimento Nacional de Oração nos presbitérios. E também daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as torres de oração, que é o propósito maior de eu estar aqui nesta manhã. Essa ideia surgiu na 11ª Assembleia Geral da nossa denominação, em 2 de agosto de 2019. Próximo. Aí a estrutura dos voluntários são coordenadores nacionais, regionais e locais, coordenadores das torres e plantonistas e intercessores. Nós temos uma torre no nosso presbitério, o Presbitério do Brasil Central, e nós não temos ainda a estrutura de plantonista na nossa torre, mas ela tem funcionado bem. Esse aqui, que está à frente, é o Edgar, que é o coordenador do Movimento Nacional de Oração, e por incrível que pareça, ele não é pastor, ele não é presbítero, ele é um servo do Senhor Jesus que ama a oração, que é apaixonado pela oração e é apaixonado pela IPI também. Pode passar o próximo? Aí as atribuições do Movimento Nacional de Oração: promover vigílias. Agora no último 3 de março nós já chegamos na 11ª vigília de oração, lives educativas sobre oração. Isso aconteceu muito na época da pandemia, essas lives de oração, cursos de discipulado em oração, semana de jejum e oração. Inclusive agora do dia 22 a 28 de maio nós teremos a semana de oração pelo Pentecostes. O pastor César depois vai falar mais detalhadamente sobre isso. Inclusive no dia 27 está programada uma vigília dentro desse movimento da semana de Pentecostes, mas essa data de vigília fica a cargo do pastor, escolher se vai ter, se não vai ter, que dia, se vai ter, que dia que será. Rede de grupos de oração, torres de oração e melhores práticas de oração. Então o Movimento Nacional de Oração veio para a IPI como algo gerado pela Assembleia Geral para despertar na nossa igreja o amor pela oração. Próximo, querido. Aqui foi feito, antes desse movimento acontecer, uma pesquisa sobre os benefícios que as pessoas esperavam advindo do Movimento Nacional de Oração. Revitalização da igreja foi o que mais o pessoal destacou, que foi 93%. Aí temos maior comunhão entre os membros, crescimento do número de membros, milagres. Aí tiveram outras questões que não foram detalhadas. Então essa pesquisa foi feita assim: o que você espera que aconteça com a IPI do Brasil com o Movimento Nacional de Oração? E o que mais as pessoas destacaram foi a revitalização da igreja. Eu acredito que o pastor César já tenha falado isso para vocês. Toda a igreja precisa viver processo de revitalização, porque senão o fim da igreja é o quê? Acabar. Então, próximo.
seguir uma pequena regra, né? Que é sinalizar. A top atualmente, né? Ficou meio confuso, mas acho que dá para ver que tem horários azul e vermelho ali, certo? Dá para ver, né? Esses horários em vermelho são os horários que a gente costuma chamar de horários críticos. Por quê? São horários que só tem um intercessor. E, por exemplo, se você adoece, ou se o intercessor adoece, acontece alguma coisa, como a gente não tem um sistema de plantonista ainda na nossa torre, esse horário fica vago. O propósito da torre é que a gente tenha 24 horas de oração sem nenhum espaço nessas 24 horas. Então, como a gente não tem plantonista, às vezes acontece, um desses horários que estão em vermelho, fica vago. Não tem ninguém ali para orar. Então, a ideia da torre, como a gente leu no texto de Abacuque, é que durante 24 horas na terça-feira tenha pelo menos uma pessoa orando ali, para que a gente não tenha espaço vago. Porque numa torre de vigia antigamente, não podia ter a torre sem ninguém. E essa é a proposta da torre. Aí eu vou falar um pouquinho da torre de oração, que é muito semelhante, a torre local, perdão, de oração, que é muito semelhante à torre presbiterial e à torre nacional. Ministério de oração nas igrejas. Foi aprovado também na AG, criação do Ministério de oração em todas as igrejas. Indicação pela igreja de 2 nomes de intercessores ao seu presbitério e indicação do coordenador do movimento nacional de cada presbitério para organizar e manter efetivo o grupo de oração regional. Ter o Ministério de oração aprovado na igreja e definidos os nomes do seu livro e vice-líder é o primeiro passo para formar uma torre local de oração. Se, caso o pastor César, que é o líder da igreja, deseja formar uma torre local de oração, dentro do sistema do Movimento Nacional de Oração, ele precisa funcionar no sistema de torre e, a princípio, não precisa ter as 24 horas de oração dentro da torre local. Benefícios da torre local. É a base de toda a rede de oração da nossa igreja, é a mola propulsora de todos os programas de evangelização, discipulado e diaconia, é o caminho que promove comunhão entre os membros da igreja, é utilizada pelo Espírito Santo para fazer milagres e distribuir dons, auxilia a desenvolver a disciplina espiritual da oração. O que mais dificulta as pessoas entrarem, seja na torre nacional, na torre presbiterial, na torre local, é a palavra chamada disciplina. E muita gente acha difícil orar. Muda para mim, por favor. Muita gente acha difícil orar uma hora. E eu quero dizer para você que não é. É difícil, pastor? Não é difícil. Tem dia que você não vai querer orar? Tem. Porque todos nós temos um dia que a gente não quer orar. Mas é possível a gente orar uma hora, dentro dessa estrutura. O fio da meada, abrir a torre local, né? Abrir um grupo de WhatsApp, escolher um dia fixo da semana, definir o responsável pela torre de oração local. É mais ou menos a estrutura da torre presbiterial. Próximo, por favor. Aí, funções do líder da igreja: organizar as atividades, participar da organização de grupos de oração, propor melhorias nas práticas de oração, coordenar a oração em nível de grupos que funcionam, manter ativo o canal de comunicação, que é o grupo, né? E coordenar as vigílias na igreja, isso falando da torre local. Aí, o que a torre local faz? Intercede pelos pedidos dos pastores e lideranças, dos membros da igreja e do presbitério. E eu esqueci de ressaltar na torre presbiterial, nós intercedemos na torre presbiterial pelos pedidos do Movimento Nacional de Oração, eles já vêm, são pedidos fixos. Oramos pelos pedidos de cada igreja do presbitério, inclusive o pastor César elencou, os pedidos lá da IP de Vila Nova, e oramos pelos pedidos que os intercessores encaminham. Aí, essa é uma citação do reverendo Abival Pires da Silveira. O que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, mais organização, novos métodos. A igreja está precisando de pessoas que o Espírito Santo possa usar, pessoas poderosas em oração. A nossa igreja, seja local, seja o presbitério, seja o sínodo, seja a igreja nacional, vai ser uma igreja relevante a partir do momento que a gente continuar entendendo a importância da oração. E aí, orar por uma hora é o que as pessoas mais nos perguntam, né? Uma hora de oração pode parecer exagero ou impossível. Por isso, antes de desanimar, lembre-se, ao iniciar as orações, você deve louvar a Deus por suas obras, agradecer suas bênçãos, confessar seus pecados, se consagrar a Ele. E aí, sim, pedir e interceder. Você também pode, nessa hora, ouvir e cantar músicas, ler a Bíblia, anotar pensamentos e refletir. Uma hora de oração, irmãos, não é muito.
No começo você vai estranhar, você fala, eu vou orar pelo quê? Mas como nós temos a estrutura dos pedidos e você seguindo aquele padrão ali, você vai ver que às vezes falta até hora para a gente interceder por todos os pedidos, para a gente se colocar na presença do Senhor. E aí, maiores informações, eu sou a secretária de oração do PPC e a coordenadora da Torre Presbiterial de Oração. No começo aí, a minha mãe entregou para vocês um papel. Lá tem várias perguntas e respostas sobre o Movimento Nacional de Oração. Você pode ler quando você quiser, se caso você tiver interesse. E eu coloquei também uma ficha para você, caso você queira fazer parte da Torre conosco, para que você preencha e entregue para a Viviane. A Viviane é intercessora na Torre Presbiterial de Oração. Ela é a intercessora que nos cobre, né? Quando alguém às vezes não pode, ela está disposta lá a cooperar conosco. Caso você tenha interesse, preencha a ficha e entregue para a Viviane, que a Viviane vai mandar para a gente. Como eu disse, a Torre, ela abre na segunda-feira para a gente colocar os pedidos. Então, se caso você tiver interesse, você já pode começar a interceder conosco a partir dessa semana, tá bom? Obrigada, pastor. Obrigada, igreja. Eu estou de saída, né? E caso você queira, se você quiser mais informações, nesse papel que eu entreguei tem meu telefone. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, muito bom ter essa palavra. Olha só, nós estamos a meio passo, né? Porque nós temos um relógio de oração que a gente ora quanto tempo? Meia hora. Você já parou para pensar que a gente já está, eu já estava assim, dando alguns passos para a gente chegar nisso? É importante, né? Eu faço parte da torre, orar é sempre muito importante. Nós estamos no nosso relógio de oração, meia hora de orar, porque quem não está acostumado, assusta mesmo uma hora. Mas agora que seja a hora, meia hora, para chegar a uma hora, só falta mais meia hora. Olha que fácil, né? E eu gostaria que todos os irmãos que desejarem, por favor, preencham esse papel, esse documento, né? Nós já temos aqui, eu, a Viviane, o Vinícius e o Wellington, né? Acho que nós 4 hoje estamos participando. E você se torne também um participante da torre de oração. Quem sabe o nosso relógio de oração, mais para frente, não possa se tornar uma torre de oração, né? Então, nós já andamos meio caminho, já temos meio caminho andado. Já estamos aprendendo a orar por meia hora, já há algum tempo. Para chegar a uma hora, você que nunca teve esse hábito, vai ser fácil. Deus vai abençoar. Eu só queria fazer uma oração com você, tá? Pai Celeste, no nome de Jesus, queremos te dar graças pela nossa torre de oração aqui do presbitério, pela vida da reverenda Ana Cecília, que está servindo ao Senhor dentro desse projeto tão maravilhoso, incrível, um projeto, ó Pai, que está fazendo diferença na vida das nossas igrejas aqui do presbitério. Senhor Deus, que possamos nos juntar, nos unir a esse grupo de irmãos e quem sabe, ó Pai, ainda esse ano possamos ver o número de intercessores da torre dobrar, chegarmos a 100 intercessores aqui no presbitério. Para isso, ó Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração. Eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos convença que se tem algo urgente para nós fazermos, não é trabalhar mais, não é se esforçar mais, não é ter mais dinheiro, mas precisamos parar e orar mais. Vivemos num mundo que nos acelera tanto, e isso faz mal para as nossas vidas. As pessoas estão adoecendo, porque tudo tem caráter de urgência, mas nem tudo que é urgente é importante, como a oração. Senhor Deus, abre os nossos olhos,
Desperta-nos para essa realidade. E, ó Pai, eu gostaria que aqui nós tivéssemos muitos irmãos e irmãs aderindo, ó Pai, ao a nossa torre de oração. Abençoa, Pai, toda a torre, todos os participantes. Abençoa o nosso presbitério, cada igreja. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos continuar o culto dessa manhã, quase que eu falei noite, dessa manhã. E vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que Ele é exaltado. Cantemos. Porque o Senhor é grande, tudo que o Senhor faz são grandes coisas.
até as coisas que parecem simples, Pai, pequenas para nós, se tornam grandes coisas, porque o Senhor é grande. O Senhor é grande, Pai. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, Senhor da nação, luz do mundo, esperança para aquele que está perdido. E tudo isso, Senhor, se reflete uma vida que a gente recebe grandes coisas do Senhor. Aleluia. Dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Senhor, ninguém é como Tu. Só o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor não divide a Tua glória com nada e ninguém, Senhor. E a Ti nós adoramos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que vive e reina para sempre, um Deus que opera milagres e maravilhas,
um Deus que governa sobre tudo e todos. O grande eu sou, o soberano, o Deus eterno. Pai, em Ti não há sombra de dúvidas. Senhor, Tu és aquele que governa, Pai, com poder e graça e misericórdia, com certeza, Pai. Deus, obrigado, Pai, porque a igreja existe. Obrigado, Senhor, porque o corpo de Cristo existe, e isso nos fortalece, Pai, isso nos ajuda a caminhar. Que o Senhor continue abençoando essa comunidade, que o Senhor nos faça crescer em tudo, Pai, aumentar a nossa fé, em nome de Jesus, abençoe as nossas casas, que grandes coisas o Senhor comece e continue a operar lá dentro do nosso lar, Senhor, no trabalho, na saúde de cada um, Senhor, na abertura, Pai, de portas que necessitam, Pai, que esse milagre aconteça, em nome de Jesus. Pai, enquanto é poderoso saber que quando adoramos, Pai, a gente sempre sai do centro, e o Senhor é colocado no lugar que o Senhor sempre deve estar, no alto e sublime trono, sendo adorado e engrandecido, Senhor, porque ninguém é como o nosso Deus. Vamos dizer isso mais uma vez: ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Pode se sentar. Deus nos abençoe, queridos. Oi, gente. Bom dia. Todo mundo tomou café? Só aqui uns 2 irmãos tomaram café só? Meu Deus. É jejum, gente? É jejum? É. Tá bom. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês. Muito bom. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa questão da oração. A reverenda Ana Cecília estava um pouquinho de pressa, né? Ela ainda está indo para Anápolis. Mas eu quero que todos que tiverem esse desejo façam parte mesmo da torre de oração, mas sem se esquecer do nosso relógio de oração, né, meus irmãos? Hoje, me parece que ainda a gente tem alguns horários vagos para o nosso relógio de oração, que é das 6 horas da manhã, tem 6, né? Temos 6 horários vagos, entre 6 da manhã e meia-noite. A Viviane depois vai colocar nos grupos ali. Eu quero muito que você participe, porque igreja, gente, não é só sobre fazer, mas é principalmente sobre ser, sobre sermos, sobre orarmos, né? E quando nós não participamos da oração, a gente acaba muitas vezes não contribuindo para que a igreja seja revitalizada, para que o nosso lar seja revitalizado. Então eu preciso demais que você coloque o seu nome ali, ore conosco, né? Certa vez Jesus perguntou assim para os discípulos, principalmente para Pedro, né? Poxa, nem 1 hora vocês oram comigo. E eu espero que aqui a gente não precise falar assim, poxa, nem meia hora. Gente, oração nunca é demais. O que meia hora vai afetar negativamente a sua vida? Nada. Nada. O que 1 hora em oração vai trazer de malefício para você? Eu garanto para você, nenhum. E se você tiver algum prejuízo por orar,
Ó, eu pago o teu prejuízo, tá? Não seja por isso. A gente dá um jeito, mas isso não vai acontecer porque Deus é fiel. Quer dizer, você não crê num Deus que nos sustenta quando entregamos a nossa vida a Ele? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essa atitude de oração. É importantíssimo, né? Também, eu tenho uma notícia boa. Mais uma, né? 24 de maio, que é um feriado, uma quarta-feira, é isso? Uma quarta-feira, toda a igreja vai estar se reunindo numa chácara, que já está contratada, já está paga. Acho que a gente vai ter um churrasquinho lá, né? Vai ter um tanto ali para cada um investir, é um investimento para você, para a sua família, para a igreja, né? E eu gostaria que todos estivessem presentes. A gente fez isso, creio que ano passado, né? E foi muito bom, não foi, gente? Quem foi, lembra, foi gostoso. E esse ano vai ser uma maravilha também, porque é muito bom a gente estar juntos. Então, ó, já estou contando com você nesse feriado. Você não faz nada que não seja com a gente, tá? A gente vai sair cedinho aqui, vai voltar final da tarde, todo mundo feliz, cansado, vai dormir bem para o outro dia trabalhar tudo de novo, mas fortalecido no Senhor. Amém, gente? Penúltima coisa que eu queria pontuar antes de pregar a palavra de Deus, é que hoje, a partir de hoje, uma decisão do conselho, nós não teremos mais transmissões ao vivo dos nossos cultos, ok? Nós vamos gravar, principalmente a mensagem, a gente pode também ver o louvor, gravar, né? E disponibilizar até segunda-feira, ou seja, ali mais ou menos por volta de 24 horas, no YouTube, nas redes sociais, né? Irmãos, ontem nós tivemos uma notícia maravilhosa da OMS, ontem ou antes de ontem, né? Você lembra qual foi? Acabou-se o período de a Covid ser tratada como problema mundial de saúde, mais ou menos nesses termos aí, né? Errei um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é isso que estava falando lá, o aviso. Isso é uma bênção, amém, gente? É sinal que a gente não precisa mais depender das mídias. A gente não precisa mais ficar em casa. A gente pode e deve estar mais presente juntos em todos os trabalhos da igreja. Então, é hora da gente, eu vou usar um termo aqui, é hora da gente desmamar dos vídeos e a gente voltar a se reunir mais, tá? Eu sei que é um desafio para muitos, mas meus irmãos, isso vai trazer mais saúde do que prejuízo para nós. Então, eu quero que os irmãos, por favor, atentem para isso e creiam nisso. E o último, gente, é que nós chegamos no mês de maio. Maio é o que na IPI do Brasil? Mês da família, né? Mês da família. E hoje nós vamos estar fazendo uma oração especial por todas as famílias. Hoje não, agora, né? Tem gente que vem com a família para a igreja. Tem gente que tem família, mas não vem com a família para a igreja. Tem gente que mora longe da família. Tem gente que mora grudado na família. Família é algo de Deus, algo que todos nós temos. E nós temos uma família especial, que é a família da fé. Nós somos essa família, né? Família, tem alguém perfeito na sua família? Sua família é perfeita? A minha não é perfeita, ela é perfeita para mim, mas não é perfeita, né? Eu amo a minha família, mas ninguém lá é isento de imperfeição. Família da fé é a mesma coisa. A gente não tem que amar o irmão, a irmã, porque o irmão e a irmã são perfeitos. Nunca serão. Eles nunca serão do jeito que eu acho que eles deveriam ser. Nunca. Mas a gente tem que amar, porque é família.
E meus irmãos, nós vamos orar então hoje pelas nossas famílias. Eu vou pedir para que a nossa irmã Edna, não tinha combinado com você não, né, Edna? Mas você pode vir aqui e fazer essa oração para a gente, por favor? Deixa eu pegar o microfone aqui para você. Passei para o Vitor aquela hora e agora não sei, Vitor, onde é que está? Ali, beleza. Vamos nos colocar em pé, gente? E vamos todos orar. Se você puder, dá a mão para quem está aí ao seu lado. Às vezes é alguém da tua família, às vezes é alguém que não é da tua família, mas vamos nos unir, né? O Senhor Jesus ama as nossas famílias, amém, gente? Ele ama a sua família, e não importa o problema que a sua família esteja passando hoje, Ele vai abençoar. Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ama a sua família, Ele ama a minha família, a nossa família. Vamos orar então todos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bendito Deus eterno, Pai. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, Pai. Nós te louvamos pelo teu grande e imenso amor para conosco. Ó Espírito Santo de Deus, obrigada, que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para te adorar, para glorificar e exaltar o teu santo nome. E nós queremos agradecer pelas nossas famílias, famílias abençoadas, famílias benditas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Esta é a palavra que nós profetizamos nesta manhã. Que os filhos que não estão aqui possam vir, as noras, os esposos. Oh, Pai querido, nós confiamos no teu grande e santo amor. A família, a menina dos olhos do Senhor Jesus. Oh, glória! O Senhor está voltado com seus olhos para nós. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nós não somos perfeitos, não somos mães perfeitas, não somos pais, filhos, mas pelo grande, imenso amor que o Senhor tem para conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. Livra-nos, ó Pai, livra nossas famílias de homens violentos, livra, Pai, dos ceifeiros, livra, Pai, daqueles que querem destruir as nossas famílias. Coloca pais e mães que sejam exemplos para os filhos, que orem com os filhos, Pai, que bendizem o nome do teu Filho amado no seu lar, para que nós possamos ser espelho para nossas famílias. Paizinho querido, toma cada um aqui nesta manhã, entra nos lares que estão aqui e das famílias que não vieram nessa noite, nessa manhã. Nós te exaltamos, e também as famílias que não são do Senhor Jesus, que possam encontrar o Deus maravilhoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai. Entra na vida daqueles que estão sofrendo, Pai, na vida dos desamparados, nas vidas dos moradores de rua, Pai. Tantos moradores de rua têm família, Espírito Santo de Deus, mas estão ali por falta de amor, falta de acolhimento. Que a família vá atrás, tragam de volta para o lar, para que seja um lar abençoado, Pai. Como o filho, Pai, voltou ao seu lar, como diz a palavra, e o Senhor, Pai, o seu Pai o acolheu. Que nós possamos acolher aqueles que estão distantes do Senhor. Aumenta-nos a nossa fé, aumenta-nos o nosso amor, ó Pai. Muito obrigada, porque nós temos nossa família que o Senhor nos deu, e que nós possamos, ó Pai, como família, te adorar a cada dia mais, em espírito e em verdade. Obrigado, porque o Senhor nos escolheu, e nós somos famílias benditas do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos todos nos assentar. Obrigado, minha irmã. Também lembrando, né, gente, a agropecuária está chegando aí, né? E nós precisamos ter um tempo precioso de oração em relação a isso, e até mesmo conhecer. Eu mesmo nunca fui na agropecuária, né? E precisamos orar, pensar como nós podemos fazer para, a partir da agropecuária, falar a respeito do nome de Jesus. A gente precisa ter uma ação missional, e tudo começa com oração. Nós não precisamos de uma estratégia muito elaborada,
a gente precisa de muita oração, né? Por exemplo, eu vou beber essa água aqui, né? Mas se eu jogasse no meu rosto essa taça de água, eu ia molhar só um pouquinho, né, gente? Uma toalhinha de rosto, ó, fácil enxugava, né? Mas e se eu caísse dentro de uma piscina agora, assim, com esse calor? Como é que estaria o meu corpo? Encharcado, né? Também eu não ia querer sair da piscina uma hora dessa, né? Mas eu estaria encharcado. E eu tenho aprendido que oração é assim. Quando eu oro pouco, é como quando eu me molho pouco. Mas quando eu oro muito, eu me encharco de oração, sabe? Parece que há um agir de Deus mais profundo na nossa vida. Oração para nós tem que ser um pular na piscina de Deus, mais do que apenas lavar o rosto na pia de um lavabo. Irmãos, precisamos orar bastante nesses dias da agropecuária. E Deus vai nos dar um meio que até vai nos parecer natural para que nós possamos falar do seu amor. Amém, gente? E nesse período a gente também vai ter essa oração, né? Do dia 27 ao 30, é isso? Eu não trouxe meu celular, então eu não tenho a informação direitinho aqui, mas nós vamos participar dessa oração que a Ana Cecília disse que toda a igreja vai participar, inclusive a vigília. Eu creio que a gente pode participar também. Domingo que vem e durante a semana nos grupos a gente dará mais informações. Vamos meditar na palavra de Deus então, meus irmãos? Hoje nós vamos encerrar nossa conversa, né, sobre no caminho com Cristo. Hoje é o segunda parte 2, né? Segunda parte, Lucas 24. E hoje nós vamos ler os versículos de 25 a 36. A meditação vai até, na verdade, o capítulo 49 ali, né? Mas nós vamos ler do 25 ao 36. Todos acharam? Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de morrer, de sofrer e entrar na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Na verdade, nós lemos até aqui domingo passado, né? Então, peguei uma partezinha final do domingo passado. E eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Nós temos 2 discípulos, que não eram entre os 12. Um deles, Cleopas. O outro, nós não sabemos o nome. Me parece possível ser um casal. Até por causa da continuidade da leitura que depois a gente vai fazer. Me parece que Cleopas pode ter sido nominado aqui por ser o chefe da casa, o chefe da família, tá? São suposições, não dá para ter certeza, mas me parece mais plausível essa possibilidade. Ou talvez 2 parentes morando junto, um pai e um filho, 2 irmãos, pode ser também. Né? E eles, então, estão tristes saindo de Jerusalém, já estão chegando em Emaús, que era um pequeno povoado, né? E Jesus, a essa altura, já está explicando para eles de novo tudo que Jesus havia explicado antes de morrer. E eu acho interessante essa parte aqui, porque eu lembro até de um episódio lá de casa. A Patita tem um meme. A nossa família tem muito meme. Tua família tem meme? Tem Jefferson ali?
Vocês têm, Vitor, meme na casa de vocês? Meme. Então, assim, olha só, muitas vezes, no início do casamento, Patita conversava comigo e às vezes eu distraía fácil e tal, né? Ou a Amanda mesmo, né? Acontecia isso, e aí ninguém respondia e ela falava o seguinte, falava alto. Acho que ela estava até meio brava, mas não conta para ela que eu estou contando isso não, gente, né? Ela falava assim, tô falando com as paredes. Isso é um meme lá de casa, tô falando com as paredes. Você já falou isso? Já, olha só, tem gente que já falou isso. Pensei que era só da minha família, exclusividade, né? Quando Jesus falou assim para eles, nécios e tardos, é como se Jesus estivesse falando assim, será que eu estou falando com as paredes? Quando Jesus fala com você, você presta atenção? Será que Jesus está falando com as paredes? Pode pôr primeiro ali, por favor. Será que Jesus está falando com as paredes? Porque muitas vezes Jesus fala, a gente demora a entender. Jesus fala, explica, ó, tem toda uma palavra de Deus, olha quanta coisa tem na palavra de Deus, mas nós demoramos a obedecer. Jesus fala, a palavra de Deus nos fala, e muitas vezes nós demoramos a crer. Domingo passado até falamos que eles tinham uma ideia a respeito de Jesus, que não era uma ideia verdadeira. Eles faziam uma imagem de Jesus, de um Jesus diferente de quem realmente é Jesus. E isso faz com que a gente demore a entender, a obedecer, a crer, né? Por exemplo, olha só, gente, quando nós ressaltamos aqui que você não precisa fazer nada para ser salvo, você precisa apenas crer em Jesus, crer, entregar a sua vida, confiar a sua vida a Jesus, falar para Jesus que a partir desse momento Ele é o Senhor da sua vida, é Jesus quem dita o ritmo, as regras, onde vai, onde não vai, é Jesus quem fala, Jesus é quem preenche a nossa agenda, isso é crer. Mas muitas vezes a gente ainda tem aquela ideia assim, não, eu preciso melhorar aqui a minha conduta, eu preciso melhorar aquilo que eu falo, porque se eu não melhorar, vai que eu não vou para o céu por causa disso. A gente demora a entender que não é isso que vai nos salvar. O que nos salva é o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz foi suficiente, eu diria mais que suficiente. Você não precisa acrescentar nada ao que Jesus fez. Você não precisa ter uma conduta aceitável para que o sacrifício de Jesus valha na sua vida. Não é isso, você não precisa fazer nada disso. Tudo que você precisa é crer. Já que Jesus fez tudo isso por mim, eu vou entregar a minha vida a Ele. Ele vai governar a minha vida. A prioridade máxima da minha vida vai ser Jesus, e não eu. Mas a gente demora a entender isso. A gente demora a crer, a entender. Mas, então, se Jesus vai ser minha prioridade, eu não posso ter minhas prioridades, a gente começa nesse conflito. Então, se Jesus vai ser a prioridade máxima da minha vida, eu não posso mais ser feliz? Gente, a gente com Jesus é feliz ou é triste? Hã? Pelo amor de Deus, eu vi um triste aí meio perdido aí no mar, que eu quase tive um treco aqui, gente. Pelo amor, não faz isso comigo não, eu sou fraquinho. Gente, a gente é feliz com Jesus, não é toda hora. Na verdade, não é felicidade, é alegria, né? A gente tem uma alegria, mas não tristeza, a não ser que você esteja em pecado. Se você tiver numa vida de pecado, você vai ter só tristeza na sua vida.
mas é uma tristeza produzida pelo Espírito Santo. Alguns grupos viram isso no discipulado dessa semana, não foi, gente? E é isso. Então, Jesus não me deixa alegre. Se eu colocar Jesus como prioridade da minha vida, eu não vou ter prazer em viver. Olha como a gente pensa errado. E a gente demora a entender. Porque não entende, demora a obedecer. E porque não obedece, demora para crer. Jesus estaria falando com as paredes? Tem uma frase, pode colocar no outro ali, por favor, meu irmão, de um poeta inglês lá do século 17, eu acho, Alfred Tennyson. E ele falou uma verdade: o conhecimento chega, mas a sabedoria demora. A Bíblia, ela afirma assim que nos últimos dias se multiplicaria o que, gente? O conhecimento. Mas e a sabedoria? Não multiplicou. Olha só que interessante isso. Presta atenção nessa leitura da palavra de Deus, como a palavra de Deus lê o nosso mundo, como ela lê a nossa vida. O conhecimento multiplicou. Se você tem Google, você sabe tudo, no sentido do conhecimento. Mas ter sabedoria é outra coisa. Tiago fala o seguinte: você precisa de sabedoria, o que você tem que fazer? Pedir a Deus. Como é que a gente pede sabedoria a Deus? Como é que é o instrumento que a gente usa? Oração. Você ora muito ou ora pouco? Quanto mais você orar, mais sabedoria você poderá ter. Quanto menos você orar, você pode ser cheio do conhecimento, mas vai ter pouca sabedoria. Olha só, gente. É impressionante como a palavra de Deus nos dá todos os recursos para a gente poder enfrentar esse mundo difícil que a gente vive. O próximo quadro ali vai mostrar que depois de falar muito, Jesus entrou na casa deles. E tem uma frase do Agostinho que eu acho fantástica e tem a ver conosco. A amizade, olha só, gente, a amizade é o elemento mais importante para descobrir a presença de Deus entre nós. Amizade. Qual é o principal objetivo da Igreja de Cristo para nós, na nossa comunhão? Amizade. Amizade. Nós podemos ter amigos de tudo quanto é jeito. Você pode ter um amigo que vai mais assim para a Bíblia, pode ter um amigo que, quando está junto, está contando mais causo. Tem uns amigos que cozinham bem, né, Manel? Tem uns amigos que comem bem, né, pastor? Tem uns amigos, e por aí vai. Tem amigo de tudo quanto é tipo. Tem amigo que você entende, amigo que você não entende. Tem amigo estressado, tem amigo que é só paz. O importante é a gente ser amigo, né? Princípio básico para você ter amigos: aceitar o amigo do jeito que ele é, sem tentar mudar ele. É simples. E é complicado, porque a gente sempre quer mudar o outro, e a gente nunca quer a própria mudança, né? Quando Jesus entrou na casa deles, vamos ler aqui, verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Gente, tudo isso aqui que eles falaram para Jesus, Jesus, já está tarde, o dia está chegando ao fim, eu acho que era verdade, realmente era isso que estava acontecendo,
mas não era o principal motivo para eles pedirem para Jesus ficar. Depois a gente vai ler um pouquinho mais para frente, que o coração deles estava cheio. A descrição deles é que o coração ardia com as palavras de Jesus. Quando Jesus, ele está conosco na nossa casa, essa presença de Jesus, mesmo quando nós não conseguimos reconhecer Jesus, essa presença é maravilhosa. Jesus nos faz experimentar um ambiente onde há esperança, alegria e paz. Onde Jesus está presente, sempre tem esperança, alegria e paz. Tem gente que pensa assim, ó, Deus é tão bom que lá no seu trono da glória, lá no reino dele, lá distante, Deus jogou assim, ó, né, poderosamente uma mágica de bênção, pá, que foi atravessando os mundos, os ventos, o céu, foi chegando na terra e chegou até este lugar aqui, uma bênção de Deus. Deus continuou lá longe e Ele mandou uma bênção. E não é isso que acontece. Quando nos sentimos abençoados, é porque Deus enviou Jesus. Jesus está no nosso meio. Hoje aqui, sabe quem está presente conosco, meus irmãos? Jesus. Eu não sei se você consegue perceber a presença de Jesus, mas eu quero afirmar para você com toda certeza, Jesus está aqui. É por causa dele que a gente vem a um lugar como esse para adorar, para cantar, para orar, para ouvir a palavra. É porque Jesus está presente. Jesus está aqui, ó, entre nós. Às vezes, como esses dois discípulos, a gente não consegue perceber, a gente está ouvindo a palavra de Deus, Jesus estava explicando a palavra de Deus, a gente não consegue ver que é Jesus quem está falando. A gente não consegue perceber que é Jesus quem sentou à mesa conosco. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. Parece que é um pastorzinho careca lá, mas é mais do que ele. É Jesus. Parece que tem uns irmãozinhos que cantam bem, muito bem, toca lindamente, mas é Jesus. Tem uma irmã que deu um aviso sobre oração, outra irmã que orou, mas não são as irmãs. Quem que é, gente? Jesus. Jesus está entre nós. Jesus está presente aqui no nosso meio. Meus irmãos, principalmente, Jesus, Ele nos mostra as bênçãos de Deus. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos grupos de discipulado, né? Grudes, eu chamo de grudes, grupo de discipulados. Os nossos grupos de discipulado precisam ser mais presenciais. Precisa. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim falar isso para você, sabendo que não é fácil para você. Mas a gente precisa estar mais presente. Jesus está no nosso meio. Eu creio que Jesus também está no nosso meio quando a gente está se reunindo por vídeo. Mas tem algumas coisas que quando nós estamos presentes, nós podemos experimentar a presença de Jesus. O grupo de discipulado, gente, é mais que um estudo. Não pode ser só o estudo. Tem que ser comunhão, como Agostinho falou, amizade. Mas no grupo de discipulado, nós não vamos ter comunhão e amizade nesse sentido que Agostinho está falando, apenas com conversas triviais, meus irmãos. Rir junto, comer junto, falar onde você esteve essa semana e tal, uma curiosidade. Eu não estou falando que está errado não, tá, gente? Continua. Isso não tem que
desaparecer, não. Mas comunhão, amizade, no sentido assim de nós descobrirmos a presença de Deus, é quando nós compartilhamos a vida. Quais são as suas lutas? Sempre que eu estou dirigindo um grupo, o que eu faço, gente? Primeira pergunta que eu faço: como foi a tua semana? Me conte uma luta, me conte uma benção. É assim que a gente cria comunhão. É quando eu falo a meu respeito. Tem muita gente que não gosta de falar de si. Mas como você vai ter amizade com o outro se o outro não te conhece? Você não precisa falar toda a sua vida em 5 minutos. Você vai falar um aspecto lá da sua vida que é uma luta, um aspecto da sua vida que Deus está abençoando. Isso vai trazer comunhão entre nós. E tem algo mais que traz comunhão entre nós e que a gente está perdendo isso aos poucos. A gente precisa resgatar isso. É orar uns com os outros. Assim, ó, o irmão está do meu lado, ó, eu e ele, orar. Isso traz comunhão. Com o irmão, traz comunhão com Deus. Isso é amizade, né? Assim a gente vai sentindo essa presença de Jesus em nossas vidas. Parece que vai ficando mais claro que Jesus está presente. E se nós deixarmos de experimentar essas riquezas do reino de Deus, nós vamos perder o melhor da festa do discipulado. E eu tenho certeza que você quer esse melhor para você. Amém, gente? Não é verdade? Precisamos disso. É importantíssimo. A outra parte ali, pode pôr, por favor. Chega um momento em que nós vamos ver que Jesus, mais do que palavras e imagens, Jesus se faz entendido. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Gente, me chama muito a atenção que no início desses acontecimentos, Jesus falou muito, explicou, começando por Moisés, indo para os profetas. Foi um chá de Bíblia de Jesus. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Jesus falou. Eles não conseguiram ver Jesus. Agora Jesus parou de falar. A única coisa que você vê Jesus falando foi uma bênção quando Jesus pegou o pão, e é uma bênção decorada lá na cultura deles. Provavelmente essa bênção foi uma pequena oração assim: louvado sejas tu, Adonai nosso Deus, Rei do universo, que providencia o pão da terra. Partiu e deu o pão para eles. Eu tentei me colocar no lugar dos dois, para entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Não é um exercício fácil, não sei se eu consegui, mas eu fico imaginando Cleopas. Cleopas era o dono da casa, era Cleopas quem tinha que pegar o pão, abençoar e partir. E aquele homem, até então estranho para eles, é que toma iniciativa, e eu fico imaginando o que passou na mente do Cleopas. Uai, mas o que ele está fazendo? Eu que tinha que fazer isso. Eu que tinha que partir esse pão, eu que tinha que dar graças. Eu sou o dono da casa, mas que ousadia é essa? E quando ele recebe, está olhando para aquele homem, quando ele recebe o pão,
Eu só conheci um homem que tinha tamanha autoridade. E quando ele recebe o pão, olha para o pão, e quando ele olha de novo, Jesus. E de repente ele já não vê Jesus. Lá no original, o termo não é assim que Jesus saiu daquele lugar e foi para outro lugar. No original, me parece que é mais clara a ideia que Jesus se tornou invisível a eles, mas que Jesus continuou com eles. Aleluia. Gente, mesmo quando nós não vemos Jesus, Ele está presente em nossas vidas. Por isso que Jesus falou aos discípulos lá em João 20, 29, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E eu não sei se você vê o Senhor Jesus presente aqui, mas se você crê, você é um bem-aventurado do Senhor. E para finalizar, o resultado. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, e diziam: de fato o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aqueles dois que falaram assim para Jesus: olha, está ficando tarde, é perigoso andar por essas estradas, não convém, é melhor a gente ficar em casa. Aqueles dois, quando viram Jesus, eles foram para a estrada mais perigosa. Eles voltaram todo o caminho, um percurso de 2 a 3 horas, até Jerusalém, até se encontrarem de novo com os discípulos. E essa altura, o testemunho era que Pedro já tinha visto o Senhor. Jesus está vivo. E meus irmãos, o nosso Senhor Jesus continua vivo. Ele está aqui, vejamos ou não, a sua presença é santa, é verdadeira, é poderosa. Jesus sabe o que se passa no seu coração, na sua cabeça. Nesse mesmo instante, Jesus levanta as mãos sobre as nossas vidas. Ele está aqui, e é no nome dele que nós vamos fazer como ele fez, e ele disse para fazermos. Nós vamos partir o pão, nós vamos tomar o vinho, o suco da uva, e nós vamos celebrar essa presença viva e maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Que como resultado, ao sairmos daqui, possamos ter o coração aquecido, possamos ter o coração vibrando, possamos ter o coração ardendo de desejo de contar para todos que o nosso Senhor Jesus, Ele vive. Meus irmãos, se nós precisamos de Jesus, todos aqueles com quem nós convivemos no nosso dia a dia precisam ainda mais. E você é a chance que Deus está dando para que esses outros ouçam essa boa notícia. Jesus vive, reina, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele pode vencer tudo aquilo que pode representar a morte na sua vida.
O seu lar não vai morrer porque Jesus, Ele quer restaurar o seu lar. O seu casamento não vai morrer porque Jesus, Ele quer trazer à vida o seu casamento. Seus filhos não vão morrer de tristeza, de dor, de nada, porque Jesus, Ele vai transformar a vida deles. Porque Jesus está aqui. E a sua presença é suficiente para nós. Aleluia. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Clamamos a ti, Senhor Deus. Assim como Cleopas e o outro discípulo tiveram seus olhos abertos para verem Jesus, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos também. Assim como Jesus disse, bem-aventurados os que não viram, mas creram, que possamos assim crer que o Senhor está vivo, que o Senhor está conosco. Abençoa, Pai, o pão, abençoa o vinho, abençoa-nos neste instante. Derrama de ti sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Preciso de 2 presbíteros aqui. Para nos auxiliar. Vamos fazer com 3 presbíteros hoje? Vamos fazer com 3 presbíteros hoje. As bandejas estão sempre higienizadas. Os presbíteros também estão higienizados. O pastor também está higienizado. E você também está higienizado. Amém, gente? Nós vamos comer juntos, beber juntos. Eu gostaria que ninguém ficasse sozinho, isolado, tá? Significa sozinho no banco. Quero que todo mundo esteja junto agora, de alguma forma. Isso. Vamos unir aí, pelo menos 2 irmãos. Se você ainda não foi batizado, não fez sua profissão de fé, eu quero incentivar você, dizer que está na hora. A gente quer que você participe. Nós entendemos que você está conosco, você crê, mas queremos ver você dando alguns passos importantes na sua vida. Vamos colocar em pé. Todas as alturas, te ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Amém. Momento. Alguém não recebeu? Ficou sem? Ok. Quando Jesus estava naquele cenáculo com os discípulos, não foi assim um repente. Eu quero dizer com isso o seguinte: não foi assim. Estavam reunidos, comendo, e aí Jesus pensou assim: já que nós estamos aqui, o que vocês acham da gente fazer o seguinte? Não foi desse jeito. Foi algo planejado. Jesus pediu, 2 discípulos foram, pegaram ali o cenáculo, conversaram com o proprietário, ele emprestou, né? Foi algo organizado, e chegando no momento próprio, Jesus partiu o pão. Te damos graças, Pai, por Jesus, o pão da vida. E Jesus disse: este é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. Todas as vezes que vocês comerem assim como nós vamos comer hoje, façam pensando em mim. Lembrem-se, tudo que eu ensinei, tudo que eu vivi, lembrem-se que eu morri por vocês. Eu entreguei a minha vida para vocês, para que vocês vivessem a minha vida e não mais as suas dores. Vamos todos comer no nome de Jesus. Senhor Deus nosso, nós te louvamos, Senhor, pelo suco da vide. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor fez com que a terra produzisse para que pudéssemos beber juntos. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus o Senhor tem santificado a nossa vida. Irmãos, para que esse suco fosse produzido, muitas uvas tiveram que ser pisadas, foram pisoteadas, foram maltratadas. E isso descreve o que Jesus passou por nossas vidas, o que Ele enfrentou por nós. Ele apanhou duramente, e Ele sofreu, Ele morreu, mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim, para que Ele entrasse na sua glória. Vamos todos beber no nome de Jesus.
Senhor, te damos graças pela tua salvação. Obrigado porque pelo que sofreu Jesus nos comprou. Pelo sangue derramado na cruz, Ele nos comprou, para que não precisássemos de uma morte tão terrível, mas para que tivéssemos a esperança e a certeza da vida eterna. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Pai, abre os nossos corações, dá-nos mais de Ti, hoje e sempre. Amém. Sou livre, eu sou livre. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sou livre. Glória a Deus. Vamos nos assentar, vamos orar pelos pedidos, pelas gratidões. Tem uma lista pequena aqui para a gente orar. A dona Eunice, sempre orando pela senhora. A dona Elda, veio domingo passado, não veio hoje, né? Dona Araci veio, Deus abençoe, sempre orando pela senhora. Dona Emília, a dona Doraci, a dona Vânia. Cadê a dona Vânia? A dona Vânia não veio, gente. A Lena, que não veio, mas está em recuperação, graças a Deus, né? A dona Maria Olinda, sempre orando pela senhora. Valquíria, sempre orando por você. O Edinho, o Júlio, hoje não está com a gente aqui. O Paulo Eugênio, que é meu pai. Teu irmão, né? Está sendo curado a cada dia, né, Helena? Louvado seja Deus, né? Um milagre de Deus, né? Seu Daniel, Maurício, Paulo, cunhado da Maria Carolina, estamos orando. Todos os nossos irmãos que estão precisando de saúde. Vamos orar por todos que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém que está cansado e sobrecarregado aqui? Ou só eu que estou assim nesse... Todo mundo, né? Vamos orar por todo mundo hoje aqui. Se eu pedir para vir à frente quem está cansado e sobrecarregado, vem todo mundo à frente, né, gente? Nós temos gratidão também, né? Pelos irmãos, né? Irmãs, o José, irmão da Helena, que a gente falou. A dona Elza, mãe da cunhada da Mônica. Acertei? Acertei, né? Que já está em casa se recuperando. Amém. Nós não tivemos pedido das crianças hoje, mas sempre oramos pelos pedidos delas também. Pai Celeste, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome.
queremos mais uma vez pedir que o Teu reino venha sobre nós. Daqui a pouco estaremos indo embora, mas que o Teu reino nos acompanhe nos nossos lares, nos nossos passeios, no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos pensamentos, naquilo que nós sentimos, naquelas questões que nós nos sentimos tão sem condições de reverter. Que venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre cada pedido levantado essa manhã. Cada vida, as vidas que nós nomeamos, e talvez haja alguns pedidos que nem percebemos que estão aqui, que não foram nominados, mas eu sei que o Senhor vai abençoar igualmente, ó Pai. Te damos graças por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, tantas respostas de oração. O Senhor é merecedor de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E é por isso que nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, estamos chegando já ao final do nosso culto. Semana que vem, creio que vai ser à noite, né? Normalmente, às 19h30. Tá? Venha. Vai ser bom receber você. No meio de semana, vá ao teu grupo de discipulados. Participe. Se você ainda não faz parte, participe. Procura um. Fala comigo, tem tantas possibilidades, oportunidades. Sabe, você precisa. Pode achar que não, mas precisa. Eu preciso. Todos nós precisamos. Nessa semana, participe do relógio de oração. Vamos orar? Meia horinha, meia hora. Imagina você ser abençoado uma semana inteirinha por Deus por meia hora de oração com todos os irmãos da igreja. Nessa semana, faça a tua inscrição para a torre de oração. Vamos orar. Se tem algo que pode mudar as nossas vidas, é a oração. A oração sempre muda aquele que ora. Por isso que é tão difícil orar. Vamos orar. Vamos orar nesse instante. Recebam a bênção. Que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça brilhar em nosso rosto o seu próprio rosto, que o Senhor nos conceda a sua paz. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eles possam ir a Jesus, aprender de Jesus que é manso e humilde de coração e encontrar descanso para a alma. Aqueles que estão em lutas, que eles não usem as armas deste mundo, mas que eles usem as armas poderosas em Deus, as armas espirituais da oração. Aqueles que estão enfermos, Senhor, cura. Durante toda a nossa semana, possamos ver o Senhor presente em nossa vida. E se alguém não vir, possa crer que o Senhor está presente. E a Ti, Senhor, seja toda a honra, todo louvor e toda a glória, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar uma bênção. Que a graça